Eita, atrás de eita, cheguei, gente. Tamo junto para fazer aquele resumo rápido da grande conquista. Lembrando que todos os dias, além dos resumos, tem ao vivo às 8 da manhã e às 5 da tarde aqui neste canal para vocês ficarem inteirados de todos os realities. E agora o foco é a grande conquista, tá? Tiveram alguns acontecimentos depois de toda aquele tanto de treta que rolou durante a madrugada. Eu vou deixar vocês a par agora. Então valoriza aí, já dá like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Comenta, compartilha também, galera. O Guipa, gente. Guipa, vocês gostam de Guipa? Seguiu fazendo lá o seu famoso VT, né? Ele que criticava a Anne antes por fazer VT. Tá saindo melhor que a encomenda. Ele acorda muito cedo, antes de todo mundo. Inclusive, reclama de ser o primeiro a acordar. E aí ele resolveu falar com o público agora, falar com as câmeras, mandar recado para os pais, né? Bom dia, etc. Diz ele que vai conquistar a galera que ainda tem um pé atrás com ele, porque, segundo o Guipa, ele está evoluindo. É o Guipa 2.0 que eu chamo aqui, né? Concordam que ele evoluiu? O Rambo que não acredita nessa mudança dele, né? Nem o Bruno. E aí, ele falou a respeito do Fernando, falando sozinho e com o público, logicamente, né? Ele criticou o Fernando, disse que não vai sentar mais na mesma mesa que o Fernando, não, tá, gente? Repudiando as atitudes de Fernando. Guipa diz que, apesar dele, em alguns momentos, também ter sido explosivo, como o Fernando é, a diferença entre ele e o Fê é que o Fernando não reconhece os erros. Concordam? Aí ele também falou do Bruno, tá? Se rendeu aí a Bruno nessa conversa, nesse monólogo. Ele diz que Bruno está tendo, né, umas atitudes fortes, firmes, posicionamentos firmes diante dos últimos embates. E ele tá gostando da postura do Bruno, apesar de deixar muito claro aí o Guipa que vai voltar a ter embates com o Bruno. Ele disse que tem que se render, que tem que reconhecer que o rival tá indo muito bem. Olha só. E aí, ele, Guipa, né, Anne, Cel e a Geni criticaram as atitudes do Fernando lá na academia, as falas, né, do Fernando. E o Guipa disse que passou do jogo. Ele acredita que tudo que aconteceu ontem, aquela sucessão de tretas, passaram do jogo. E a Anne lembra o momento em que ela foi apontada lá pelo Fernando na dinâmica do Faro, sobre a história ainda do Vini Gran, né, aquela acusação que ela sofreu, e o momento que ela pensou realmente em desistir. Nesse momento, Geni confessa que também cogitou desistir do programa ontem, diante daquela confusão que aconteceu. Bom, o Guipa e o Felipe, eles conversaram a respeito do posicionamento aí do Haddad em relação ao Fernando e tal. E, para concluir, gente, o Guipa, ele deixa claro que ele não foi lá para buscar amigos. Se acontecer, ok, né? Ele se considera próximo do Haddad, do Djalbu, mas ele fala que se tiver que repreender o amigo, se tiver que ter a postura aí de apontar o amigo, ele vai fazer. Se for momento de resenha, é outra coisa. Que é algo que o Haddad não faz com o Fernando. Ou seja, eles concluíram, ele e o Felipe, que o Haddad passa pano para o Fernando, tá? E o Felipe deixa claro que não vê o Haddad apontando o Fernando, as atitudes do Fernando. Não sabe se o Haddad faz isso no off, né? Entre os dois ali, talvez faça. Ele não tem bola de cristal, ele ainda fala isso para saber, né? Mas a crítica é essa, né? De passar pano pro coleguinha. Na verdade, todos eles fazem isso lá dentro, né? De passarem pano pros coleguinhas. Não é? A Liz e o Caio voltaram a discutir na cozinha e no meio da discussão aí, ela afirma que o Caio lhe persegue, tem uma obsessão por ela, porque ela ainda zoa, né? Que se for na conquista 2050, 2090, ele tiver que apontar alguém, ele vai apontá-la. E os dois batem boca ali na cozinha, gente. Geni e Breno também discutiram, voltaram a discutir, e nessa conversa ela relembra aquilo que falou para ele na dinâmica de ontem, né? Aquela acusação grave que ela fez contra ele, que fez o Breno, inclusive, passar mal, ter uma crise de ansiedade, etc.
E ela disse que o que realmente causa medo nela em relação ao Breno é como ele se posiciona na hora das discussões, de peitar, né? A forma como ele se lança ali em cima das pessoas. E isso faz com que ela tenha medo da postura do Breno. E eles brigaram ali de novo. O Céu chamou o Rambo de vingativo, disse que o Rambo é vingativo. E o Rambo não levou na brincadeira, não, hein? Se irritou, ficou bravo. E deixa muito claro aí que quando se trata do Guipa, que é o seu rival ali declarado, sim, ele é vingativo. Mas que na vida ele não é uma pessoa vingativa. Deus me livre, gente, porque ele é o ramo do amor. Lembrem disso, né? Ele sempre deixa isso muito claro. No mais, tivemos o Felipe voltando a criticar o Haddad, falar do Haddad pela casa, que é o assunto principal dele ali. O Céu criticando o Felipe também tivemos. Ele falou para a Tati Pink que achou covarde a atitude do Felipe de votar na Kátia na última zona de risco, mesmo que tenha sido uma estratégia para se defender, né? O Céu acha que não foi proporcional, porque depois o Felipe foi lá pedir desculpas e até pedir para a Kátia ficar. Então, ele acha que foi covardia por parte do Felipe, gente. E Anne, do nada, simplesmente do nada, virou pro Caio e disse que tá de olho nele. Tô de olho em você, eu sei que você não é santinho. Ela disse aí pro Caio, enquanto o Caio conversava com o Rideu, inclusive Caio e Rideu estavam falando do Diabu, que é fofoqueiro, etc. Anne vira e diz que Caio gosta de cutucar, gosta de provocar, e que ela tá observando isso. E aí ele falou, é mesmo? Ela falou que não tá observando só ele, não, tá observando a todos lá dentro, o tempo todo. Olha só, gente. Enfim, né? Será que vem aí Anaí versus Caio? Vocês concordam que o Caio se faz realmente de santinho e dá uma provocada, dá uma cutucada? Nessa conversa, a Anne não quis citar nomes, né? Mas ela fala aí que vê ele provocando uma certa pessoa, não sei se é o Breno ou a Lizzie, né? Talvez até os dois. E depois tira o corpo fora. Ela sabe que realmente tem uma provocação ali e ela joga isso na roda e fala diretamente pro Caio. Eita lasqueira, gente. Lembrando que amanhã tem formação da zona de risco. Quem será que vai para a zona de risco? Aparentemente, o Fernando deve ser a indicação dos donos, hein? Pela casa, vai ter um bocado de gente com possibilidade de ser votada. O Fernando ele tem um poder que ganhou lá no Faro e esse poder vai dar a ele a permissão de fazer alguém não, né? Duas pessoas trocarem os votos na hora da formação da zona de risco. Eita! Eita atrás de eita, gente. Só tem isso que resume mesmo, né? Fiquem atentos aos nossos conteúdos, se liguem aqui no canal e estejam conosco todos os dias. Tamo junto e vamos que vamos, meu povo!